Glória seja dada a nosso Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. É bom ter um tempo com Deus. E eu tive um tempo bem gostoso com Deus. Sabe quando você não está pensando em tirar uma folga e você tira? E aí você para tudo. Então eu tive esses dias e Deus falou muito ao meu coração. Eu quero repartir com vocês. Mas antes deixa eu comunicar aos irmãos, né? Eu estava ali em Poços de Caldas, né? E orando a Deus. Deus, me ajude a administrar essas coisas, né? Que a semana da família foi intensa. E eu tenho procurado reger melhor o meu tempo. E o WhatsApp, né? Uma coisa que te prende, né? Tanto você está ali, toca, chama, você está com o telefone toda hora na mão. E eu tenho orado a Deus sobre isso. Tirei meu Facebook de novo, fui para lá, não levei computador, não levei nada. Falei, eu vou fazer, quando Deus falar comigo, eu vou anotar direitinho assim, fazer um rascunho. E foi assim que Deus falou comigo. E Deus me deu a mensagem de hoje, e não me deu a mensagem para sexta-feira, Clóvis. Eu falei, Deus, e aí? Tem sexta-feira, eu vou voltar para pregar, o Senhor não vai me dar uma mensagem. Mas eu descansei no Senhor, e fiquei meditando nessa mensagem. E voltando para cá na sexta-feira já, no último posto ali da Bandeirantes, né? O WhatsApp tocou, eu olhei, o pastor Sidney falando, aniversário de casamento dos meus pais, eu vou aí. Eu falei, então você vem e você prega, né, meu filho? Eu falei, entendi, Senhor, porque você não me deu a mensagem de sexta-feira, né? E aí Deus trouxe aqui o pastor, né, que ministrou uma palavra. Tem tudo a ver com o que o Clóvis falou, né? Sobre caminhos, os caminhos, nossas escolhas, né? E assim eu vejo Deus trabalhando em nós. E aí foi a última mensagem que eu recebi, queridos. Porque o meu WhatsApp atualizou e não funciona mais. Aí eu tentei fazer voltar, fui, tirei, limpei, voltei e não funciona. Eu falei, Deus, entendi. Obrigado. Então eu estou sem WhatsApp. Se eu não estou te respondendo é porque eu fiquei com raiva de você não, entendeu? Porque meu WhatsApp parou, eu não sei quando volta, não estou preocupado também, né? Uma hora volta se for para voltar. Ontem nós tivemos o projeto Faça Sorrir, né? Estivemos ali entregando uma cartinha, foi lá o pessoal da Secretaria de Missões, juntamente com a Camila, com uma turma aí que se reuniram para estar ali abençoando vidas. O projeto é isso mesmo, é fazer sorrir. Foram 53 cartas, né, que foram entregues ali, tanto para pacientes, para os familiares que estavam ali, tiveram a oportunidade de orar, abençoar, né? Então o Senhor usou a vida desta igreja, e eu louvo a Deus por você que tem se envolvido, né, feito parte disso. É aquelas coisas que nós só vamos saber na eternidade. Talvez Deus nos dê a graça, né, de ouvirmos testemunhos, de encontrarmos pessoas que foram alcançadas, mas muitas coisas nós vamos ficar sabendo na eternidade. Porque o efeito que teve quando você orou e falou, Senhor, me dá uma palavra aqui para me abençoar alguém. E nós estamos com um projeto, eu esqueci o nome do projeto, dos cobertores. Quem sabe? Aquecendo corações, isso mesmo, né? Você que quer fazer parte da turma que vai entregar. Os adolescentes têm se mobilizado para fazer a parte de arrecadação, junto com a Secretaria de Missões, porém nós entendemos que não é o trabalho deles ter esse contato, né, sair para entregar. É um trabalho delicado, é feito com bastante temor ao Senhor, né? E você que vai fazer parte, após o culto, descendo a escada aqui, eu não sei qual vai ser a sala, mas é fácil de olhar, em uma das salas aqui embaixo, você vai encontrar ali a Érica, a Faeda, né, a Valéria, que vai explicar para você um pouco mais sobre como vai ser feito a entrega dos cobertores. Amém? Ontem nós tivemos também aqui o Fire, né? A Jubrac se reuniu, uma festa linda, veio a Jubrac lá da nossa sede. Isso aqui estava lotado, né? Fizeram aqui
um movimento santo aqui, sério. Fizeram aqui uns painéis no chão assim, ficou uma cruz, o pessoal em cima, e louvar, e eu com vontade de ficar aqui, mas eu tenho umas pedrinhas no rim, onde ela resolveu sair do lugar. E aí o negócio ficou estreito. Aí eu fui lá para casa tomar um Buscopan, mas foi uma festa maravilhosa. Gente, não perca esses momentos, né, na vida da igreja, ainda mais aquilo que é direcionado para você, para o seu ministério, às vezes para a sua faixa etária. Eles são momentos que Deus vem falar conosco, que foi algo poderoso, né? Eu acompanhei a transmissão que foi feita e realmente o Senhor falou profundamente ao coração da juventude, daqueles que vieram. Como eu sempre digo, né? Não é um culto para os jovens, é um culto dirigido pelos jovens, assim também, né? Quando tem um culto das crianças, né? Então é aberto para os irmãos participar. Eu acho que são essas cositas que eu tinha para falar com os irmãos. Deus me fez recordar de 3 momentos em que hoje, quando eu olho para trás, eu realmente acredito que nesses 3 momentos que foram após a minha, não diria a minha conversão, né? Porque nós nascemos em um lar cristão, você nem sabe quando acontece a conversão, né? De pequena a mãe já leva para a igreja, se não for ela puxa a orelha, leva lá para você aprender a palavra do Senhor, como deve ser feita, né? A Bíblia diz, instrui os seus filhos no caminho do Senhor. Parece que hoje, né, está tendo uma inversão em algumas famílias. Olha, parece que são os filhos quem mandam, né? Ah não, hoje eu não estou afim, hoje eu não quero. Eu ia falar isso para meu pai e para minha mãe. Tinha a cinta, a vara, tinha um monte de coisa. Eu e os meus irmãos, nós fizemos uma campanha de oração quando era pequeno, que de frente à minha casa tinha um terreno baldio, e um terreno que dava umas varinhas boas. Minha mãe ia lá, quebrava assim, passava a mão assim, limpava as folhas e vinha para colocar a gente no eixo. Aí meus irmãos juntamos, e nós oramos, acabou com tudo. Glória a Deus. Tem que ter fé, gente. E estava nascendo um pezinho aqui, ó, de corretor, assim, sabe? Aí o Leosório foi lá e cortou. Falei, beleza, eu estava adubando a varinha que estava crescendo ali, você cortou. Mas glória a Deus por nossos pais. Eduque seus filhos, se comprometa com eles, né? Às vezes você tem que chamar, mas é para o bem, né? Quem ama, corrige, educa, deixa ele vir bicudo. Às vezes, senta aí, a palavra alcança o coração deles. Quantas vezes eu fui bicudo, querendo assistir os Trapalhões. Os Trapalhões passavam na hora, eu não assistia os Trapalhões. Eu queria assistir era na hora do culto. Não, vai pro culto, menino. E eu louvo a Deus, né? Porque eu perdi os Trapalhões, mas eu ganhei muito, né, do reino de Deus. Então o Senhor me falou 3 momentos da minha vida que eu realmente estava caminhando para o inferno. Após o encontro com Deus, que eu, entre 15 e 16 anos, eu não sei precisar a data, eu tive um encontro com o Espírito Santo que mudou a minha vida. Um adolescente, né? Eu já trabalhava nessa época, né? Que antigamente você começava cedo, né, Will? Ia lá tirar a carteira de trabalho, fazer ficha, não tinha esse negócio de currículo não, você tinha que ir nas empresas fazer uma ficha, você preenchia. E o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha mente, mudou a minha história. Mas mesmo depois de ter um encontro poderoso com o Espírito Santo, eu me lembrei aqui de 3 episódios que, quando eu olho para trás, eu penso assim, puxa, eu estava indo para o inferno. O primeiro deles foi por causa do orgulho. Antes eu achava que orgulho era arrogância, que alguém orgulhoso era quem andava com o nariz empinado, né? Mas esse é o arrogante. O orgulhoso é aquela pessoa que não aceita favor, que se você faz alguma coisa, você quer ajudá-lo, ele não quer. E eu era muito orgulhoso. Se você me desse algo, enquanto eu não te retribuísse na medida ou acima daquilo, eu não ficava em paz. Eu tinha muito problema com orgulho. O meu orgulho era tão grande que ele estava me levando para o inferno, porque eu acreditava que eu ia fazer algo pela minha salvação.
Quando alguém perguntava se eu era salvo, eu falava assim: não, mas eu estou trabalhando nisso, estou arrumando a minha vida, como se com a minha força eu fosse conseguir a salvação. Eu inutilmente estava construindo algo que não se constrói, até que Deus me mostrou que eu nunca poderia alcançar a minha salvação. Por isso que a salvação, ela é de graça. Cristo pagou o preço. Eu jamais alcançaria, e o meu orgulho estava me levando para o inferno, que eu tentava fazer para ser aceito por Deus, algo que Ele já tinha feito, um preço que já tinha sido pago. Então o meu orgulho estava me arruinando, mas o Senhor, com a sua misericórdia, trouxe luz sobre as trevas que havia no meu coração, e eu consegui ver. E hoje eu dependo inteiramente de Deus, não para ser salvo, porque já fomos salvos, mas para trilhar esse caminho da graça. Você não está fazendo o que faz, vivendo da forma que vive para ser salvo, mas porque você foi salvo, porque Cristo morreu, deu a sua vida por nós, nós desfrutamos desta plena graça. O outro momento da minha vida que eu estava caminhando para o inferno foi por causa dos meus pecados. Parece estranho, eu acabei de falar sobre graça e venho falar que os pecados estavam me levando para o inferno. Sim, porque eu estava numa prática de pecados, consciente do que era errado, e fazendo aquilo. Eu não estava lutando contra aquilo, pelo contrário, eu estava encontrando formas de fazer, formas de pecar e de errar. Eu fazia conscientemente aquilo. Isso estava me levando para o inferno, porque o pecado nos separa de Deus. Todos nós pecamos, mas uma coisa é você pecar tentando acertar a sua vida, tentando arrumar, buscando em Deus. Outra coisa é você simplesmente fazer porque quer fazer aquilo que você sabe que é errado. Você não colocar um esforço, você não chorar diante dos seus erros. Quando nós não sentimos mais o peso do pecado, isso é chamado de iniquidade. Quando não há mais remorso, quando não há mais peso, e aí também não há arrependimento. E o Senhor, mais uma vez, com a sua misericórdia, Ele me despertou e colocou luz sobre as trevas que tinha em meu coração. E eu entendi que eu precisava mudar a minha vida, deixar, abandonar essas práticas. Por isso, tome cuidado, não se acostume com o erro. Puxa, mas eu já falei tantas vezes, errei de novo, peça perdão de novo, chore de novo, peça que Deus limpe, tire isso do seu coração, tire essas práticas erradas da sua vida, não se conforme. Deus, Ele ama o pecador, não o pecado, e Deus nos chama para uma vida de transformação, aonde dia após dia nós somos confrontados e somos transformados. E a terceira área da minha vida, o terceiro momento que eu estava realmente indo para o inferno, é por causa das minhas prioridades. Tudo que é colocado num lugar que pertence a Deus se torna idolatria. E olha que as minhas prioridades, desde que eu me entendo por gente, sempre foi o reino. Mas mesmo as prioridades pelo reino podem me afastar de Deus. Posso colocar coisas que são corretas, mas num lugar que pertence a Deus. Lembramos que os convidados para as bodas do Cordeiro, todos tinham uma desculpa legítima. Entre elas, um estava cuidando do seu trabalho, outro do seu casamento, coisas legítimas. Porém, por causa disso, eles recusaram o convite mais importante da vida, que é participar das bodas, ou da festa, ou do casamento do Cordeiro. Então, saber definir suas prioridades. Deus tem esse lugar. Ele é a nossa maior prioridade. Domingo passado nós falamos sobre os 2 primeiros mandamentos, e o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. É o lugar de Deus, de prioridade.
E Deus se compromete de tal forma com quem coloca Ele como prioridade, que Ele garante que Ele vai suprir as suas necessidades. No momento que nós deixarmos Deus estar no lugar que é dele, Ele diz assim: aquele que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ele não diz algumas coisas ou certas coisas, mas Ele diz que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deus se compromete de cuidar de cada detalhe da sua vida, e eu tenho experimentado isso, e eu sei que Deus, Ele realmente se importa com coisas que talvez nem você se dá conta, mas Deus, Ele está trabalhando ao seu favor. Então essas três coisas realmente estavam me destruindo em momentos da minha vida, adolescência, juventude e mais recente, prioridades. Deus é a maior prioridade. Por isso, muito cuidado com o que você faz, com o seu tempo, porque prioridade tem a ver com tempo, porque tempo tem a ver com vida. Você não diz assim quanto tempo de vida você tem. Tempo é vida. Quando você para e dá parte do seu tempo para alguém, você está repartindo a sua vida com essa pessoa. A vida de alguém nada mais é do que o tempo em que ela viveu, como ela gastou esse tempo, como ela usou, como ela direcionou, o que ela fez com o tempo que foi dado. Por isso Deus deu a todos o tempo determinado e o tempo certo. As nossas prioridades são reveladas pelo tempo que dedicamos a elas. É o tempo que eu dedico a certas coisas que vai dizer qual é a prioridade no meu coração. E aí fica fácil de nós entendermos quem é que está regendo a nossa vida, quem é que está no lugar de prioridade, quanto tempo nós gastamos com aquilo que priorizamos, quanto tempo gastamos ou utilizamos para falar com Deus, para ler a sua palavra, para meditar, para praticar, quanto tempo dedicamos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos amigos. Isso vai definir as nossas prioridades. Vamos para o texto de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. Lucas 9, 51. Bem, a palavra do Senhor diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, que o Senhor seja primazia em nossos corações, que o Senhor seja a nossa maior prioridade, que os nossos olhos não percam de vista, porque somos bombardeados, Senhor, todos os dias por uma série de distrações para roubar o tempo que pertence a Ti. Ó Deus, conduz a Tua noiva, Pai, com diligência,
para que possamos desfrutar, Senhor, da Tua presença já nesta vida, assim como iremos desfrutar na vida vindoura. Senhor, protege a nossa mente de todo ataque, de toda seta maligna que venha tentar distrair-nos, Pai. Dividir a nossa atenção, Senhor, para que a Tua palavra possa entrar e encontrar em nós uma terra boa, que produza, Senhor, o seu fruto. Oh Deus, apesar das nossas limitações, que o Senhor possa falar conosco de forma poderosa, impetuosa, Senhor, com a autoridade do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos aproxima de Ti, Senhor. Oh Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz que Jesus partiu resolutamente, e essa palavra me chamou a atenção. Essa palavra quer dizer de algo que foi decidido, que foi determinado. A palavra se aplica também como tenaz, valente, firme, perseverante, dedicado, seguro, enérgico, corajoso, ousado. Jesus partiu com muita convicção, e Lucas começa a narrativa dizendo que estava se aproximando os dias que ele voltaria para o céu. E Jesus foi com toda essa convicção, porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele estava determinado a chegar em Jerusalém. E ele manda os seus discípulos para preparar o lugar para que eles pudessem descansar. Jesus poderia ter evitado passar por Samaria, como a maioria dos judeus fazia, porque havia uma espécie de rixa entre eles, uma briga que já se estendia. Não havia conflito direto de guerra, mas eles não se gostavam, não se respeitavam e evitavam-se. Era um povo que era taxado, marcado, porque eram povos de outros países que vieram para lá. Também quando eles vieram do cativeiro, todo aquele que não provou a sua linhagem judaica, eles foram mandados para Samaria. Então era uma mistura de raças que viviam ali, e havia tanto a discussão que eles falavam: não, é em Samaria que se adora o Senhor. E fizeram um templo em Samaria, e lá eles buscavam a adoração ao Senhor, para não ter que ir a Jerusalém. E é interessante que o texto diz que eles não receberam, porque o aspecto deles, o rosto, o semblante, era de quem estava indo para Jerusalém. E aí eu fiquei me perguntando, como que é o semblante de quem está indo para Jerusalém? Como que ir para Jerusalém pode colocar no meu rosto algo notório, que as pessoas vão olhar e falar: esse está indo para Jerusalém. E eles olharam e viram isso no rosto deles e falaram: aqui não. Vocês vão para Jerusalém, mas não vão ficar aqui. Algumas versões, algumas traduções omitem essa questão do semblante, mas a maioria delas você vai encontrar que o que fez com que eles recusassem a estadia deles não era porque eles eram judeus, mas porque o rosto deles demonstrava que eles estavam indo para Jerusalém. E como que é o semblante de quem vai para Jerusalém? Eu me lembrei de um documentário chamado Etal. É um documentário de um trabalho missionário que trabalhou com os índios, e para evangelizar os índios ele não conseguia falar sobre Jesus, porque eles nunca tinham tido um contato nenhum com a palavra. Então ele começou lá no Velho Testamento, falando da criação, falando de Deus, apresentando Deus,
até que ele conseguisse chegar, ter conteúdo para dizer: olha, Jesus é o Filho desse Deus, porque eles nem sabiam que era Deus. E aí ele veio, e nesse documentário tem um momento assim, que dá o nome do documentário, é quando eles entendem, quando o missionário consegue falar para eles sobre Jesus, e que Jesus tinha morrido por eles, e que eles foram salvos por Cristo, porque antes disso ele falou do pecado, da condenação, do erro, de como o homem se afastou de Deus, e de repente ele mostra: olha, mas tem uma porta, tem um caminho, Jesus. E aí todos começam a gritar e tal. O primeiro é o chefe da aldeia, ele se aproxima assim no meio daquele aquele espaço aberto ali, né, que eles têm na aldeia. Ele fica ali no meio e aí ele grita: e tal. E aí todos os índios começam a gritar: e tal, e tal. E eles ficam por 2 horas celebrando e gritando. E tal quer dizer eu creio. Eu creio. E aquela tribo foi impactada. Eles celebram, eles ficam gritando, celebrando, porque eles entenderam que Jesus morreu por eles e eles foram salvos. E agora ele começa a trabalhar esses índios, né? E começa a fazer deles missionários para as outras aldeias. E ele começa a prepará-los. E um dia eles são surpreendidos por uma tribo vizinha. E eles vêm e eles encontram com o missionário. E eles falam assim: nós queremos o que eles têm. Aí ele diz: mas o que eles viram? Eles falaram: nós queremos que o nosso olhar seja como deles. Eles queriam ter aqueles olhos vivos de quem foi salvo, porque o semblante deles mudou, e aquilo impactou sem que eles falassem de Jesus. Eles viram e eles falaram: eu quero que os meus olhos sejam assim como o deles é, porque tinha vida no semblante deles. E eles vieram e começaram a ser evangelizados. O Senhor fez uma obra maravilhosa naquele lugar. E Ele preparou os missionários. E eles iam. E quando eles chegavam, eles ficavam impactados com o semblante deles. Porque eles tinham o semblante de quem ia para Jerusalém. Pedro foi reconhecido quando ele estava se aquecendo na fogueira. E começaram a discutir: você estava com ele? Não, não estava. Ele tentou negar, tentou se esconder, até que alguém fala assim: você estava sim, porque a sua fala te denuncia. E não era simplesmente pelo idioma, porque o idioma não comprometeria com Cristo, mas o jeito de falar. Ele ficou 3 anos com Jesus, andando com Jesus, e a forma com que ele se expressava, as pessoas falavam: você esteve com ele. Que a sua forma de falar possa denunciar você neste mundo, que você é alguém que convive com Jesus. Que no semblante, no seu olhar, as pessoas possam olhar para você e dizer assim: eu quero o que você tem, eu quero ter isso que eu vejo no seu olhar. Isso não quer dizer que você tem que ser o primeiro lá no seu trabalho, não quer dizer que você tem que se destacar em seus atributos profissionais ou na escola, mas a forma como você reage diante das pressões, diante daquilo que vem sobre a sua vida, tem que dizer que você está indo para Jerusalém. Jesus era um homem tão comum na sua forma de ser, na sua aparência, que Judas precisou beijá-lo para eles distinguir quem era Jesus. Se Jesus estivesse vivendo hoje, na nossa época, estivesse sentado aqui entre nós, ninguém que não o conhecesse saberia dizer quem era, porque ele se trajava como todo mundo. Mas eu te garanto que bastava ele abrir a boca, todos saberiam quem era Jesus.
porque Jesus comia da comida do Pai, ele comungava com o Pai, ele estava em completa harmonia com Deus. Moisés teve um encontro com Deus, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água, enquanto ele estava ali diante de Deus, e Deus escreveu os 10 mandamentos, as tábuas da aliança. E diz lá em Êxodo 34, 29: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. O rosto de Moisés resplandecia e brilhava. Ele passou tanto tempo com Deus, conversando em intimidade, que o seu semblante refletia, o seu semblante mostrava com quem ele tinha estado. E a Bíblia diz que ele tinha que cobrir o seu rosto com um véu, para que as pessoas não ficassem encarando, admirando, vendo aquilo. Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele cita esse episódio. 2 Coríntios 3:13 diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, porque aquele brilho foi se esvaindo e foi caindo. E aqui diz que nós não somos como ele, que precisava cobrir o rosto. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, como diz algumas versões, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando nós nos convertemos, o véu foi retirado, para que o mundo possa olhar nos seus olhos e ver que a glória do Senhor está sobre você, sobre a sua vida, para que aonde você entrar, as pessoas percebam que existe algo diferente em você. A vida emana do seu coração, através do seu semblante, e as pessoas queiram ter aquilo que você tem, como aqueles índios pediram àquele missionário. A única forma de termos esse semblante é olhando para Jesus, passando tempo com Ele, dando a Ele a prioridade que Ele precisa ter, no seu tempo de oração, no seu tempo com a palavra, no seu tempo com Deus, meditando, colocando em prática. Nós vivemos um momento na história em que o nosso tempo tem sido tirado, tem sido roubado de nós. Tantas distrações têm vindo para que nós não tenhamos tempo com o Senhor. Hoje tem um termo aí que eu não sei, o pastor Luciano usou aqui, que eu nem sabia que tinha isso, né? Não sei se é maratona, como que fala aí, que o pessoal pega a série lá e assiste, né? 2, 3 dias, pega um feriado prolongado e fica lá, jogando fora o seu tempo. É difícil, né, você se controlar. Você chega em casa, tem gente que nem desliga o aparelho de televisão, fica lá o tempo inteiro. Se alguém desligou, porque parou. De tão acostumado, a mente fica ocupada, a gente não consegue nem descansar.
Quando você não está fazendo, você não para mais. Ou é no celular, ou é na internet, ou é no jogo, ou é isso, aquilo. E a mente fica e não descansa. Não existe espaço para Deus falar conosco. Nós temos que nos colocar realmente na presença do Senhor e mudar o nosso caminho. Mudar a nossa postura sobre as nossas prioridades. Será que a gente não consegue realmente ter um tempo especial com Deus? Eu estou desde sexta-feira à tarde, né? Não estou dizendo que você precisa cancelar o seu WhatsApp, mas eu estou. Gente, meu sábado foi longo, porque todo o tempo livre você está conferindo, você está vendo, você está ali. E não, eu peguei. Falei, puxa, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler um pouco mais, eu vou fazer um pouco mais disso, eu vou dar um pouco mais de atenção à minha esposa, e você vai descobrir que você tem muito tempo, e o tempo às vezes a gente joga fora, a gente está desperdiçando a nossa vida. A Bíblia diz lá em Provérbios que o comprador, ele chega e diz assim, olha, nada vale, e quando ele consegue comprar e levar, ele sai se gabando de que enganou alguém. O seu tempo é precioso, a sua vida é preciosa, o que você faz com a sua vida é muito precioso. Você é um representante do reino dos céus, você foi chamado para fazer a diferença nessa terra, para que as pessoas ao olharem para você, elas percebam que a vida está emanando de você, e a vida só emana pelos nossos olhos, quando nós passamos tempo com Deus. Quando deixamos de olhar para Jesus, perdemos nossa convicção de quem está indo para Jerusalém. Mas, quando olhamos para Ele, nós somos renovados. Quando nós contemplamos o Senhor, quando nós nos voltamos para Ele. Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é a nossa maior referência, Ele é a nossa inspiração, é nele que nós devemos olhar e nos espelhar. Não aceite nada abaixo disso, não coloque uma pessoa nesse lugar que é de Cristo. Ele é a sua referência, é para Ele que nós olhamos e desejamos, eu quero me parecer com Ele, eu quero falar como Ele, eu quero agir como Ele, eu quero amar como Ele. Nós nos tornamos iguais ao que adoramos. Nós também vimos isso no domingo passado. Por isso que Deus diz, só a Ele a adoração. Aqueles que adoram ídolos, eles vão ficando sem movimento, sem visão, vão se tornando surdos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vamos nos transformando, vamos ficando cada vez mais parecido com eles. É por isso que lá na carta de João, 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É muito sério isso. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém de Deus, mas do mundo. Cobiçar é olhar, é desejar, é ficar fitado nisso. E aí isso nos afasta de Deus, porque os nossos olhos devem estar nele. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hebreus 12, verso 22 diz assim: mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens.
aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O escritor aos Hebreus faz uma afirmação dizendo que nós já chegamos na Jerusalém Celestial. Mas como chegamos se ainda estamos aqui? Mas o reino de Deus já está entre nós. Nós fazemos parte dele. Na minha lua de mel, nós tivemos o prazer de fazer um cruzeiro. E nós andamos naquele navio tão luxuoso, desfrutamos 6 dias com aquela tripulação. E havia algo de especial. Eles estavam sempre sorrindo, sempre bem-humorados, sempre prontos a atender. E essa semana eu estava ouvindo um apresentador desses programas de TV, ele começou a dizer que num cruzeiro chamou a atenção, porque os tripulantes eram daquela forma. E aí ele foi conversar com eles para descobrir como é que vocês conseguem. Eu estou aqui há vários dias, o tempo inteiro, estar alegre, feliz, bem-humorado. Como é que vocês conseguem isso? E aí o tripulante explicou para ele dizendo assim: sabe o que é? É que nós vivemos como se nós aprendemos a nos comportar como se já tivéssemos alcançado aquilo que almejamos. Então eles começam a fazer e a viver e a transparecer como se eles já estivessem nos cargos, nos postos que eles almejam ali. E aí ele começou a andar pelo navio, observando isso, e ele foi procurar o capitão para conversar com o capitão. E ele chegou no lugar onde tinha o pessoal de maior posto, e ele viu que todos se pareciam com o capitão. Ele falou: mas como é que eu vou saber quem é o capitão? Porque todos eles almejavam ser capitão, e eles já se comportavam, eles já agiam como capitão. E ele começou a olhar, e aí ele teve um insight, ele falou assim: já sei, eu vou procurar aquele que se parece com o dono do navio. E aí ele encontrou o capitão, porque o capitão também já estava sonhando como se ele estivesse lá na frente. É dessa forma que temos que viver, porque nós já alcançamos a salvação. Cristo já deu por nós, a vida já está em nós. Nós não precisamos alcançá-la, conquistá-la, a salvação é nossa. Nós estamos caminhando para Jerusalém, nós estamos caminhando para uma vida eterna com Deus, e isso tem que estar em nosso semblante, isso tem que estar em nosso rosto, em nossa motivação. Temos que realmente olhar e entender para onde estamos indo, para que o nosso rosto possa refletir isso. Hoje o cenário pode ser completamente diferente. Não estamos nas regiões de Samaria, e o nosso percurso não tem o destino do Oriente Médio, precisamente a cidade de Jerusalém. Isso materialmente falando. Porém, espiritualmente estamos caminhando para Jerusalém Celestial, e isto pode causar em muita gente uma repulsa, como causou aos samaritanos. Pois a verdadeira adoração incomoda quem não está indo para lá. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para você e vê o seu rosto brilhando com a alegria que Cristo pôs em você. E aí ele diz: não vou com a sua cara. Não ignore se alguém não te receber. Assim como Jesus e seus discípulos não foram recebidos pelo samaritano. Afinal de contas, o seu aspecto também é como de quem está indo para Jerusalém. Queridos, eu gosto de pesquisar. E eu falei: como é o semblante de quem vai para Jerusalém, Paty? E aí eu falei: eu vou descobrir. E aí, para minha sorte, em um brechó,
eu encontrei uma foto de quem tem o semblante que está indo para Jerusalém. Só que não dá para me mostrar para todos vocês. Eu quero chamar alguém aqui para me mostrar. Neilton, vem aqui pertinho. Eu vou mostrar para você como que é o semblante de quem está indo para Jerusalém. Gostou? É assim. Você pode aplaudir ao Senhor depois. Provérbios 27:19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. E Gênesis 1:27 diz algo mais poderoso ainda. Mais poderoso. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você reflete a imagem do seu Criador. Dois aspectos de quem está indo para Jerusalém. Primeiro, o aspecto de paz. Quem sabe para onde está indo, tem a paz no seu semblante. Jerusalém quer dizer morada da paz. Samaria, nesse caso, representa o mundo. E o mundo precisa ver em você a paz de Cristo. Por isso que quando nós nos encontramos, nós falamos: a paz do Senhor seja contigo. Segundo aspecto, o aspecto de um adorador. Jerusalém é o centro religioso de todo o mundo. Todas as festas ordenadas por Deus eram realizadas em Jerusalém. Qualquer passagem por ali tinha a ver com adoração. O seu semblante deve ser o semblante de um adorador. Qual o aspecto que está estampado em seu rosto? O salmista Davi, quando pecou contra o Senhor, no Salmo 51, ele faz uma declaração impressionante. Ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que essa seja a nossa oração todas as manhãs. Senhor, enche-me da alegria da salvação. Coloca no meu rosto o melhor sorriso que um salvo pode ter. Senhor, que as pessoas possam ver no meu semblante que eu estou indo para a Jerusalém celestial. Se coloque em pé. E vamos falar com Deus. Eu não sei se a mensagem falou tanto com você quanto falou comigo, mas o Senhor tem me desafiado a me regozijar mais, a me preocupar menos, a desfrutar melhor do meu tempo, da minha vida, com mais qualidade, com mais amor. Que a nossa oração possa ser como a oração de Davi nessa noite. Nós queremos brilhar como a luz brilha na face do nosso Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, olhando para a Tua face, pois podemos Te contemplar na Tua palavra, pois podemos sentir o Teu Espírito Santo levando o nosso olhar a olhar para Ti. Ó Deus, existe uma advertência na Sua palavra que diz que se o nosso olho direito nos escandalizar, nós devemos arrancar, ou mesmo o nosso braço
Ó Deus, nós sabemos que o Senhor não está pedindo que ninguém seja mutilado, que arranque um dos seus órgãos, mas sim que remova tudo aquilo que nos afasta de Ti. Deus, o nosso coração está exposto a Ti nesta noite. O Senhor nos contempla, o Senhor nos sonda. O Senhor sabe, ó Deus, o que está ocupando um lugar de primazia em nossas vidas, de prioridade. Ó Deus, e se esse lugar estiver sendo ocupado por qualquer outra coisa que não seja o Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, como a tua noiva, que um dia estará contigo na eternidade, que o Senhor remova de nós toda idolatria, tudo aquilo que toma o teu lugar, Senhor, para que o Senhor reine em nosso coração. O Senhor é a luz que nos guia no meio das trevas. Nós queremos olhar para Ti. E o Senhor diz que aquele que desejar Te encontrar, o Senhor vai deixar ser encontrado, pelos que Te buscam, pelos que Te adoram, pelos que Te louvam, pelos que almejam estar contigo. Fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. A nossa vida te Santo, és incomparável, és inigualável. O Senhor tem o nosso coração. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Senhor vai brilhar através da tua face. O Senhor vai brilhar através das tuas ações. O Senhor vai brilhar através do toque das tuas mãos. O Senhor quer usar você para tocar os feridos, para levar luz na escuridão. O Senhor te chamou e Ele que diz que nós somos sal e luz para essa terra. E nada nem ninguém vai ofuscar a luz do Espírito Santo que mora dentro de você. Tu és Senhor, oh, eu sou Teu. Leva-nos à adoração, Senhor. Leva-nos à intimidade, à comunhão contigo, Deus. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu quero fazer um desafio a você agora. Nós já estamos próximos de concluir essa reunião. Talvez a sua mente já esteja no que você vai fazer daqui a pouco, mas pela graça de Deus, eu te desafio a
por um momento esquecer o que ficou lá fora, esquecer as preocupações, esquecer até mesmo essa dor que está aí incomodando o seu coração, e você se voltar ao Senhor, pensar somente nele, deixar o Espírito Santo conduzir a sua mente ao Senhor, e desejá-lo e louvá-lo unicamente. Ele ocupe toda a sua mente, todo o seu coração, o lugar que é dele neste momento. Vamos render a Ele